Olá, aluno, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Eduardo Pereira e eu venho com esse vídeo explicar a maneira de avaliação das minhas matérias. Então vamos lá, o calendário ele vai ser o calendário da Estácio. Com essa situação do coronavírus ainda não temos algo formalizado, mas quando ele for formalizado, as datas serão as que estiverem no calendário. Sobre a avaliação, como eu ainda estou no momento anti-coronavírus, eu vou manter as explicações de antes do coronavírus e se tiver alguma diferença, alguma mudança, eu falo com vocês quando tiver essa mudança. Mas de modo geral eu tinha proposto a avaliação valendo 7 pontos, que pode ser uma prova ou talvez trabalho. Esperemos a Estácio dizer pra gente como que vai ser. Mas se for pelo método tradicional seria uma prova valendo 7 pontos. E nós teríamos 3 pontos de trabalhos tradicionais e 2 pontos de trabalho extras, num total de 12 pontos. Trabalhos tradicionais. Nós temos 2 trabalhos tradicionais. O primeiro, que é o resenha crítica, valendo 1,5 ponto. Nesse trabalho você vai escolher uma aula que eu dei e você vai fazer um resumo um pouco mais detalhado com um limite de 1,5 páginas à mão. Faz esse resumo de uma aula que eu dei. Então, assim, se eu dei 7 aulas na AV, você vai pegar uma dessas aulas e vai fazer o resumo. E no final você fará uma análise crítica. E análise crítica não é dizer se você concorda ou não, ou se você gostou ou não do conteúdo. É dizer se a psicologia ainda hoje usa esse conteúdo ou não, se ele ainda tem alguma importância, ou se você já viu esse conteúdo ser aplicado na prática na sua vida. Então você pode de repente ver um tema, uma aula que você tenha visto essa aula na sua vida em algum momento. Como por exemplo eu, na gestão das minhas equipes, eu já apliquei várias vezes conhecimentos de Kurt Lewin sobre dinâmica de grupo. Então é um conteúdo que eu posso falar que eu já vi na minha vida, por exemplo. E aí você vai pegar o tal conteúdo e você vai dizer se você já viu na sua vida ou não, se a psicologia ainda usa ou não, ou qual a importância ou qual crítica que ele recebeu. Então, e esse trabalho você vai me entregar feito à mão na AV1. Trabalho 2, que é resumo de cada aula. No final de cada aula, você vai fazer um resumo entre 5 e 10 linhas, eu sugiro que sejam 10, sobre a aula que foi dada. E aí à mão, você vai fazer na mesma folha. Então, aula 2, que a aula 1 não teve aula porque eu falo sobre a metodologia. Aula 2, você vai lá, você vai ver os pontos chaves que foram abordados e você vai fazer um resumo de 10 linhas no máximo. Então assim, cheguei a 12 linhas, não consegui fazer em 10. Cara, passa, até 15 passa. Mais do que 15, eu não vou aceitar. Deixando claro que, se você fizer mais do que 10, saiba dentro de você que você não foi bem sucedido no pedido. Mas eu vou aceitar a pontuação. Se ficar acima de 15 linhas, eu não vou aceitar. Porque a ideia desse trabalho é que os alunos também consigam escrever com mais objetividade as suas considerações. Porque normalmente o aluno ele tem a ideia de que quando ele escreve muito, ele é muito bom, ele escreve muito. Normalmente o aluno ele chega para mim falando: professor, eu escrevo muito com um certo orgulho. Logicamente é interessante a pessoa escrever muito, mas nem sempre. Tem situações que você é obrigado a escrever com menos linhas. Então, por exemplo, uma monografia você pode fazer ali até com 40 páginas e um artigo não. Então você tem que ser mais sucinto e você tem que saber trabalhar melhor a nossa ferramenta de trabalho, que é a comunicação. E aí você vai fazendo uma folha só, botou lá aula 2, resumo, pula uma linha, aula 3, resumo, e assim vai indo até terminar. Se precisar de mais uma folha, você vai lá e grampeia. E esse trabalho também precisa ser feito à mão, e vocês vão me entregar esses 2 trabalhos, cada um valendo 1,5 ponto, no dia da V1. Ok? Agora falando sobre as atividades extras. Nós temos o quiz, que toda semana eu coloco um link, tanto no CIA, quanto no Telegram, quanto no Microsoft Teams. Eu coloco um link com 3 perguntas sobre a aula que eu dei. E aí você vai respondendo, no final o teu percentual de aproveitamento vai ser o percentual do ponto que você levar. Se você respondeu todas as perguntas e acertou todas as perguntas, você vai levar 1 ponto.
Se você acertar um percentual dessas das perguntas que eu dei, é o percentual que você vai levar para casa. E isso é autoexplicativo, os links já são todas as semanas divulgados. E o vídeo Ensine Alguém também vale um ponto. E você vai, para gravar o vídeo, você vai pegar um tópico, apenas um tópico de todas as matérias que eu dei. Você vai pegar um tópico e você vai explicar esse tópico a alguém. E aí vamos lá. O que é um tópico? Um tópico eu considero, por exemplo, na aula de antropologia, eu explico o que é etnocentrismo. Então lá eu expliquei uma porção de coisas, eu expliquei metodologia, e tem um slidezinho lá que eu falo o que é etnocentrismo. Você pode pegar uma pessoa, botar uma pessoa ao seu lado e falar, então, fulano, etnocentrismo é isso, isso e isso. E acabou. Tanto que o máximo que eu peço para o vídeo é de 5 minutos, e o ideal é que seja entre 1 e 2. E no máximo explicar a importância daquele conceito para a matéria que você está estudando. Então, por exemplo, uma outra coisa na aula de percepção, eu expliquei lá as teorias da percepção. Eu expliquei lá a bottom-up, a top-down e a paralela, processamento paralelo, e você pode chegar lá e explicar uma delas, explicar a relação das três, e acabou. E aí você vai botar uma pessoa ao seu lado, você vai chegar para ela e você vai explicar o conteúdo. Se você quiser fazer uma troca ali, pode ser, mas se você quiser botar a pessoa ali parada, só ouvindo também, pode ser, também não vou forçar. E tanto esse trabalho do vídeo quanto do quiz eu coloquei como ponto extra para não ser algo obrigatório. Faz quem quiser, faz quem puder. Aí sobre o vídeo, eu não vou avaliar nervosismo, eu não vou avaliar capacidade de falar para um vídeo, porque eu entendo que tem pessoas que possuem isso mais evoluídas do que outras. E a ideia principal desses dois trabalhos, e por isso inclusive eles estão no ponto extras, é um convite para o aluno lidar melhor com a tecnologia. Eu já falei isso lá na primeira aula e acabou acontecendo já no semestre uma situação que nos obrigou a engolir a tecnologia forçadamente. E é aquilo, gente, o mundo é feito por adaptação. Quem melhor se adapta às situações, mais sucesso vai ter. Em todas as suas empreitadas, não só em financeiro, econômico e afins. Então, é um convite que eu faço a vocês em relação a lidar com a tecnologia. Se quiser, faça. Se não quiser também, ok. Você vai ter lá os seus 10 pontos acontecendo. E aí vem a pergunta. Professor, como que eu vou te enviar isso? Você vai me enviar todos esses trabalhos pelo Microsoft Teams. Então, o que vocês vão fazer? Vocês, tanto o vídeo você vai me enviar na semana da V1. Então, entre a última aula e o dia da prova, vocês vão ter essa semana para me enviar e buscar o ok. Não é só enviar, vocês vão ter que ter o meu ok. Se não tiver o meu ok e passar batido, eu não me responsabilizo. Então, quando você me enviar o vídeo, você vai ter que ainda mandar uma mensagem. Professor, recebeu? O vídeo está contigo? Aí me manda mensagem, me manda um Telegram, me manda um Zap e eu vou te respondendo. Se no dia da prova você não tiver o aval, você me pergunta lá no dia da prova que eu vou buscar as respostas. E o quiz, só por você responder, as respostas já chegam para mim. Então você precisa pelo menos colocar o seu nome completo. E resenha crítica e resumo de cada aula, vocês vão me enviar isso no dia da V1. Sobre essa questão dos envios, ok? Alguma dúvida? Se tiverem, coloque aí, me perguntem nas aulas que eu tiro as dúvidas durante as aulas. E como vocês vão me passar esse trabalho? Vocês vão lá no Microsoft Teams, no campo chat, e vocês vão procurar aqui o meu nome. Carlos Eduardo Soares Pereira. É o meu nome completo. E aí vocês vão clicar aqui. Logicamente eu vou me encontrar porque sou eu próprio, mas vocês vão encontrar o meu nome e vocês vão fazer o envio. Ok? Caso você tenha alguma dúvida, pergunte durante a aula. E é isso. Fico no aguardo dos trabalhos, nos momentos que eu pedi. E até a próxima.